Bom, meu nome é Paulo Fichter. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Selic, o aumento da Selic que a gente teve no último dia 18 de junho, de 14,75% para 15%. Eu vou te explicar o porquê que esse aumento da Selic ele não faz sentido, economicamente falando, em política monetária ele não faz sentido, tá? E por que eu sou realmente contra esse aumento. Não tem outra forma de começar a falar sobre isso, senão falar sobre o porquê, ou quais é a justificativa que o Banco Central utilizou para fazer esse aumento, tá? Ele trouxe principalmente 3 pontos, o combate à inflação projetada elevada, então ele trata que o principal motivo relacionado ao aumento é combater a inflação projetada para 2025 e 2026, recuperação de credibilidade no sistema de metas, né? Metas inflacionárias, e também uma resposta à incerteza fiscal e também de risco externo, tá? Sobre o combate à inflação, mais especificamente sobre o que ele tratou, abre aspas para a nota do Banco Central, tá? Para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. O que o Copom quer dizer, né? Ele justifica que o aperto, que ele só vai conseguir fazer com que a inflação caminhe em direção à meta fazendo esses apertos por bastante tempo, tá? Não só um ajuste pontual. Sobre o segundo ponto que ele trouxe de recuperação de credibilidade do regime de metas, ele diz que, abre aspas, entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica suavização das flutuações no nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego, fecha aspas. O Banco Central, nesse sentido, ele tenta mostrar que, de alguma forma, ele está comprometido em atingir a meta fiscal de inflação e que não vai tolerar descumprimento em relação a isso. É isso que ele quer dizer nessa aba, tá? Nessa aspas. E sobre a incerteza fiscal e também externa, ele diz o seguinte: o cenário está sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. O comitê ele segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros, além do ambiente internacional, ele segue adverso e particularmente incerto, com tensões geopolíticas, volatilidades no mercados e incertezas sobre as políticas fiscal e comercial dos Estados Unidos. Então ele basicamente está dizendo que manter os juros elevados é necessário devido ao cenário externo conturbado e à questão de risco interno fiscal, atrelado à parte fiscal, né? Alegando que esses fatores eles aumentam a necessidade da manutenção da Selic mais alta, também uma prudência necessária, tá? Sobre o combate à inflação, eu gostaria de agora responder cada ponto que eles trouxeram, trazendo um embasamento teórico de por que isso não faz sentido, tá? Do porquê que essa política essa elevação ela é contrária ao que deveria ser executado, e a justificativa disso também eu vou tentar trazer o máximo possível de indicadores econômicos e de embasamento internacional para a gente tentar trazer isso mais para a nossa realidade, entender onde o Brasil está colocado, te apresentar de uma forma um pouquinho mais técnica, porque necessariamente vai ter que ser técnico, mas tentar traduzir isso aí em termos mais simples, tá? Sobre o combate à inflação, com a inflação projetada estar elevada, não faz muito sentido, porque lá em 2016 a gente teve a mudança da meta inflacionária. Então a gente tinha uma meta em 2016 que ela era de 4,5% mais 2% para cima ou para baixo. Se a gente praticasse a inflação de hoje, que está em 5,24, no 4,5 mais 2 pontos para cima ou para baixo, a gente estaria dentro da meta. Então a gente só está com uma política fiscal, uma política monetária que é contracionista para conter a inflação, sendo que se a gente tivesse há um período atrás, até 2023, a gente estaria dentro da meta. Então não faz muito sentido essa lógica. Se a gente não traz essa inflação, se a gente não tivesse mudado a meta inflacionária, e depois eu vou te mostrar em argumentos técnicos que não faz sentido essa mudança, fazendo um comparativo com benchmarks internacionais, a gente não estaria nesse problema de estar com a inflação tão alta. Se a gente pega, por exemplo, o Brasil hoje ele tem a meta de 3%, tá? Essa meta de 3% ela é comparável a países desenvolvidos, mas a gente sabe que a gente não é um país desenvolvido, a gente tem muitos problemas estruturais
e a gente é considerado um país emergente. Só que países desenvolvidos eles trabalham com meta de 2 a 3% com um aperto monetário, um aperto da inflação, da meta, né, bem reduzido. Então é 2% mais um para cima, um para baixo, 3% mais um para cima, um para baixo. O Brasil está trabalhando nesse formato hoje, tá? 3% um para cima ou um para baixo. E essa é a meta de países desenvolvidos. Aqui a gente pode falar Estados Unidos, Japão, zona do euro, todos eles têm meta de 2% mais um para cima ou para baixo. Enquanto que a gente compara com países emergentes, e aqui eu vou tentar traçar um paralelo com países que são no mesmo patamar do Brasil, então vamos falar do BRICS, por exemplo, né? O Brasil ele tem a meta de 3%, mais um para cima, um para baixo, enquanto a China ela não tem nenhuma meta inflacionária, ela não trabalha dessa forma de tripé macroeconômico e não tem a inflação como um indicador que eles precisam controlar. A Índia, ela trabalha com 4% mais 2% para cima ou para baixo. A Rússia também trabalha com 4%, a Rússia trabalha com 4% fixo, não tem banda inflacionária. E a África do Sul, ela trabalha com 4,5% mais 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Ou seja, de todos os países que formaram inicialmente o bloco do BRICS, a gente tem que o Brasil é o mais restritivo em relação à inflação. Sendo que todos esses países eles têm cenários econômicos bem peculiares e bastante embasado em commodities, né? Tirando a China, que não controla a inflação, não faz essa questão de controlar essa inflação como indicador econômico, todos eles trabalham a inflação como indicador econômico e todos eles têm cenários bem peculiares que fazem parte de um cenário parecido com o Brasil. Enquanto que os países que são desenvolvidos eles trabalham a 2%, mais 1% de banda, e eles não têm o cenário econômico brasileiro. O Brasil ele tem suas peculiaridades, a gente depende muito de commodities, e são coisas que flutuam muito o seu preço. Então a gente tem que ter uma inflação que é um pouco mais alta. A banda ela tem que ser um pouco mais alta para comportar esses desafios econômicos que o Brasil tem, que é referente à estrutura econômica do Brasil. Quanto ao tipo de inflação, a gente tem hoje no Brasil uma inflação que ela é de oferta, e eu vou justificar isso aqui também, tá? Ela é uma inflação de oferta e a gente sabe que subir os juros para uma inflação de oferta não dá certo. Não é que não dá certo, é que a eficácia da política é muito menor do que em relação se fosse uma inflação de demanda. A inflação de oferta é quando a gente tem uma falta de produtos no mercado, e a inflação de demanda é quando a gente tem muitos produtos sendo requisitados. Tem muita gente querendo comprar e produtos não tem na prateleira. Enquanto que a oferta é que o nível de demanda, né? O consumo ele se manteve estável, ou seja, não teve alteração de um mês para o outro, de um ano para o outro, só que a oferta disponível diminuiu. Por exemplo, uma safra de tomate teve diversos problemas climáticos e reduziu a oferta. Então essa é uma inflação de oferta, em que não tem produto no mercado, não é que a demanda se acelerou, tá? E dentro da parte de economia, a gente consegue fazer acompanhamentos para entender se há uma inflação de demanda e de oferta, mas daí eu teria que entrar numa parte mais técnica que não convém nesse vídeo. Mas, especificando, os juros altos não conseguem combater a inflação de oferta. Ele não é eficaz nesse combate, enquanto que se fosse de demanda, ele conseguiria plenamente atingir os seus objetivos, tá? Então, basicamente, os juros eles servem para travar o crescimento econômico. Não serve para fazer outro tipo de reduzir a inflação, ele tem dificuldade para controlar esse tipo de coisa, tá? Sobre a inflação ainda, a gente está com uma inflação de 5,24%, a projetada para 2025, tá? Dentro de inflação, a gente tem dois tipos de inflação, tá? A inflação, ela tem a inflação projetada, a inflação real, e a inflação do núcleo inflacionário. Tem essa diferença porque o núcleo inflacionário ele vai considerar somente os produtos que são menos voláteis, ou seja, ele é mais estável. Normalmente não são relacionados a commodities, por exemplo, porque a gente tem que a commodity ela varia muito o seu preço em relação diariamente, né? Tem os futuros e tudo mais, então ele acaba variando muito todos os dias esses valores. Então, a inflação como um todo, você tem um indicador que considera esses produtos, e o núcleo inflacionário, você tem uma inflação que ela é mais medida corretamente, porque a inflação do núcleo inflacionário, ela se diz somente sobre demanda do produto, demanda em si, é a inflação que é realmente medida. A real, ela pode ter variações muito grandes por conta da volatilidade de produtos que podem não ter em oferta. Uma safra específica de tomate, a diminuição específica da gripe aviária, por exemplo, esse tipo de coisa, tá?
A gente olha esses dois indicadores, a gente tem que o IPCA o IPCA dos últimos 12 meses está na casa de 4,9% aproximadamente, tá? Arredondando os números, e a projeção é que esteja em 5,24%. E se a gente olha para o núcleo inflacionário dos últimos 12 meses, a gente está falando de 3,4%. Então a gente tem uma inflação que, quando a gente olha para o núcleo, ela está abaixo da meta, inclusive. Quando a gente está trabalhando nesse sentido. Então não faz sentido essa política de restringir, levar os juros para controlar a inflação, sendo que a gente tem uma inflação hoje que ela é uma inflação de oferta, de falta de produtos no mercado, e esse dado que eu trago em relação ao núcleo inflacionário, ele comprova que é uma inflação de oferta. Essa política ela vai contra o que os indicadores econômicos nos dizem, tá? E aí a gente pode entrar depois também em questão de nível de PIB e tudo mais, mas enfim, esse primeiro ponto eu acredito que tá bem respondido, falando especialmente sobre inflação e sobre um comparativo internacional de inflação, tá? O segundo ponto que eu gostaria de trazer é sobre o tripé macroeconômico, a recuperação da credibilidade, na verdade, do regime de metas. E aí que eu quero trazer a questão do tripé macroeconômico, tá? O tripé macroeconômico, ele trata sobre a meta da inflação, a responsabilidade fiscal, no caso, o superávit primário e câmbio flutuante, tá? Ele funcionou, o tripé macroeconômico funcionou para estabilizar o país depois de uma hiperinflação, tá? Aliás, não é depois da hiperinflação, desculpa, eu confundi o período, tá? Após a implantação do real, ele serviu para estabilizar o país que vinha de uma hiperinflação, né? Só que hoje, esse tripé macroeconômico, ele é basicamente um dogma. Ninguém pode mexer, ninguém pode alterar, a gente não pode fugir disso. Ele é basicamente um indicador que todo mundo acompanha e todo mundo quer que esteja dentro da meta, dentro dos objetivos impostos. Mesmo que isso não signifique que o Brasil está bem. Por exemplo, o superávit primário, ele desconsidera os juros pagos para bancos e assim por diante, e também investidores. Enquanto que a gente olha para um outro cenário em que cada aumento de 1% na Selic impacta de juros no Brasil na casa de 30 a 40 bilhões de reais. Então essa semana a gente estava falando aí sobre impostos, sobre tributar, os investimentos mais para conseguir captar 30 bilhões. Se a gente baixa 1% da Selic, a gente para de pagar 30 bilhões. Sabe? São algumas coisas que a gente tem que tratar que não fazem sentido. O tripé macroeconômico é uma coisa que veio lá pós-real, numa economia que estava super instável, veio para estabilizar e conseguiu. Só que perseguir esses indicadores, eles não, sem um objetivo, sem um projeto realmente, isso não faz sentido. Perdão. Não faz sentido, a gente tem que trabalhar esse tipo de coisa com mais seriedade, analisar o cenário de tripé macroeconômico e entender se faz sentido a aplicação, se não faz e por que faz, tá? Quando a gente fala de nível de atividade econômica, o PIB, hoje a gente está falando de um PIB de 2,2%, o desemprego acima de 8%, enquanto que e aqui é o desemprego de pessoas que não estão procurando e não conseguem emprego, embora a gente ainda tenha um nível que é de pessoas que não estão procurando emprego, e além de ser considerado aqui o emprego informal que explodiu nos últimos anos. Então a gente tem um cenário trabalhista no Brasil bem ruim mesmo. E o investimento público no último ano está abaixo de 2%. 2% não induz crescimento. Só para começar, e o Estado ele precisa ser um indutor de crescimento. As principais obras que injetam dinheiro no capital no país e que fazem a máquina rodar são do Estado. Só olhar as principais obras públicas que a gente tem. Você não vê uma empresa fazendo um grande investimento de milhões, bilhões, que não sabe se vai ter dinheiro que chega ou se vai dar um resultado econômico eficiente. Precisa do Estado para fazer isso. E a gente tem um PIB em que injeta crescimento só de 2%, menos de 2%, é basicamente irrisório. Tá? A gente tem que tratar sobre alternativas ao aumento da Selic. Não adianta só buscar o tripé macroeconômico, buscar a meta inflacionária e não tratar sobre um projeto, um desenvolvimento nacional efetivamente, tá? Hoje a gente não tem uma política industrial estruturada, a gente teve um incentivo agora com o governo Lula tentando fazer alguma coisa nesse sentido, mas está muito pequeno ainda. O crédito no Brasil, com esse patamar de juros, está muito elevado. Os juros do crédito do país não tem incentivo fiscal. Isso só
favorece os investidores, e aqui a gente está falando não do investidor comum, porque esse é o menos impactado. Ele vai ter ali um momento em que vai ter um bom aproveitamento de juros, mas de maneira geral, quem se aproveita mais dessa juros elevado é os bancos, os grandes financiadores do governo, são aqueles que negociam a mercado primário dentro do Tesouro Nacional. A gente está falando majoritariamente de bancos grandes. E é só essas pessoas que se sentem favorecidas com o aumento da Selic de 0,25. Foi de 8 a 10 bilhões de reais esse aumento de 0,25 que foram direto para a mão deles, de juros, sabe? Então é uma coisa que o Brasil ele precisa trabalhar melhor. Ele precisa repensar as políticas porque não está dando certo, o tripé tem que ser revisto. E essa Selic, a gente tem diversos indicadores que estão provando que, sabe, temos que pensar mais, essa é a minha visão, tá? Sobre um último ponto agora, para terminar o vídeo, ele já ficou bem longo, sobre a resposta à incerteza global e internacional, a minha visão é que o Banco Central ele tem que focar no que é do Brasil. A gente fazer política fiscal imaginando um cenário externo é a mesma coisa que digamos que os Estados Unidos diga que não vai mais comprar soja do Brasil e a gente tem que aumentar a Selic porque ou aumentar ou baixar a Selic, enfim, porque vai ter muita soja no mercado aqui brasileiro. Não é isso que o Banco Central tem que fazer. A função do Banco Central é garantir que o Brasil tenha estabilidade econômica para poder crescer. Isso é o principal. Todo mundo, se o país cresce, todo mundo ganha dinheiro. Alguns em mais escala e outros menor escala. Mas todo mundo ganha dinheiro, todo mundo está feliz, está contente. Se o Brasil está crescendo, a gente vê indicadores que todo mundo coloca mais dinheiro no bolso, todo mundo fica mais contente, o país gasta mais, se desenvolve mais. Agora, se o Banco Central fica olhando para incerteza global, incerteza externa, enfim, a incerteza que afeta o Brasil, afeta a África do Sul, afeta a Europa, afeta a China, afeta todo mundo. Então por que a gente vai olhar para lá? Vamos focar no que é nosso, no que a gente pode controlar. Se daqui a pouco um país deixa de comercializar com a gente ou diminui o índice de comércio com a gente, vamos trabalhar para que o Brasil não sinta. Se daqui a pouco o petróleo internacional está muito alto, a Petrobras é a nossa principal empresa. Vamos fazer com que a Petrobras trabalhe para a gente brasileiro e não trabalhe para vender para o internacional e fazer lucro. Vamos fazer com que o preço, embora ainda elevado, a gasolina se mantenha a R$6, independente do que aconteça lá no Oriente Médio. A gente tem que pensar no Brasil como Estado, como nação mesmo. E pensar em todas as camadas dela. Não pensar individualmente ou pensar mundialmente. Não, se o Brasil precisar defender as nossas reservas internacionais, né, e produtos nacionais para garantir que a gente tenha uma estabilidade econômica no Brasil, tá tudo bem. Embora a gente dependa muito, o mundo é globalizado e tudo mais, eu acho que a gente tem que pensar mais no que a gente pode controlar. E o que a gente pode controlar é o que a gente produz, é o que a gente faz, não ficar preso a cenário externo, porque isso vai ter agora, vai ter amanhã, vai ter daqui 10 anos, vai ter sempre ter. Não vai parar esses incertezas fiscais e incertezas internacionais. A incerteza fiscal até pode reduzir, se a gente tiver um projeto realmente de regularização, né, de reajuste. Mas não dá para ficar olhando para o cenário externo e querer aumentar a Selic porque deu uma guerra lá no Oriente Médio. Deu uma guerra lá, então aumentar um ponto a Selic. Eu acho que não funciona assim. Acho que o Banco Central tem que olhar mais para a gente, olhar mais para o que está acontecendo no Brasil. E hoje a gente tem um cenário em que o Brasil está com um crescimento travado, crédito travado, desemprego em alta. Esses são indicadores que a gente não pode desconsiderar. A inflação também está controlada. Se fosse uma meta que faça sentido para um país em desenvolvimento, emergente, e não um país desenvolvido. Então acho que a gente tem que olhar mais para o Banco Central, tem que olhar mais para a gente, mais para o Brasil e parar de querer olhar externamente e tentar entender os impactos futuros de uma coisa que ainda não aconteceu. Então aqui sofrendo por antecipação. Eu acho que essa é a minha visão, embora a gente tenha que sempre ter uma previsão um pouquinho mais à frente, mas essa Selic tão alta, já em 14,75 eu achava alto demais, a 15% então nem se fala. Enfim, é isso aí, tá? Essa é a minha opinião sobre o aumento da Selic. Eu espero que você tenha compreendido o que isso significa, como que significa, e se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários para eu saber, porque eu posso começar a fazer mais conteúdo sobre isso, para trazer mais sobre um ensinamento sobre economia, sobre política, como que isso afeta o dia a dia também, como que a gente pode tentar ter um país melhor. Tá bem?
Um abraço, tenha uma boa semana para você, uma ótima segunda-feira e até mais.